Ele anda pela sua casa, dorme na sua cama e todos os dias espera por você como se fosse um ritual sagrado. Mas você já parou para pensar que esse bichinho que você chama de pet já foi adorado como um deus? Não é metáfora, é história. Bem-vindo ao Mito Vivo, o canal onde as perguntas que você nunca fez são justamente as que mais revelam, e o mundo fica cada vez mais estranho e fascinante. Hoje você vai descobrir por que os gatos foram mumificados, por que os cachorros protegiam portais entre mundos e por que, talvez, você esteja alimentando um antigo deus egípcio sem saber. Pronto para repensar a relação com seu bichinho fofo? Então senta aí, porque o passado está prestes a entrar na sua tela. No Egito Antigo, o gato era mais do que um pet. Eram protetores cósmicos, um símbolo vivo de algo maior, equilíbrio, proteção, poder feminino e magia. Bastet, metade mulher, metade gata, representava o lar, a fertilidade, a sensualidade e também a guerra, por sua ferocidade em batalha. Os egípcios acreditavam que o olhar de um gato podia ver o invisível, perceber ameaças espirituais e espantar maus espíritos. E o mais absurdo, se alguém matasse um gato, mesmo que sem querer, era punido com a morte. Agora, corta para hoje. Ele se joga em cima do seu teclado, te julga do alto da estante e derruba copo por esporte. Mas no fundo, ele ainda sabe que um dia foi adorado como um deus. Na mitologia egípcia, o deus Anubis tinha corpo humano e cabeça de chacal. Ele era o psicopompo, aquele que conduzia as almas após a morte. Os chacais, sempre vistos rondando os cemitérios, passaram a ser vistos como seres sagrados. Eles não eram temidos, eram reverenciados. E isso se espalhou. No Tibete, acreditava-se que cachorros guardavam a passagem entre mundos. Na mitologia grega, Cérbero, o cão de 3 cabeças, guardava o submundo. Em muitas culturas, o latido noturno era interpretado como aviso de presença espiritual. Hoje, seu cão abana o rabo quando você chega e late para a porta do nada. O que será que ele está vendo? Será que é algo que você não vê? Vamos sair dos pets clássicos, porque os deuses antigos amavam variedade. No Egito, a vaca representava a deusa Hathor, mãe do céu, do amor e da música. Isso mesmo, uma vaca celeste. Os gansos eram associados à criação do mundo. Uma lenda conta que o grande ganso cósmico botou o ovo primordial. As cobras, então, de símbolo de cura e renovação, como no bastão de Esculápio, até representação do ciclo da vida e da morte, como a Ouroboros, a serpente que engole a própria cauda. Hoje, esses animais são ignorados ou ridicularizados. A vaca é comida, o ganso é meme, a cobra é vilã. Mas já foram símbolos cósmicos, mensageiros dos deuses, até mesmo seres iluminados. Vai ver, o mundo é que desaprendeu a escutar.
Desde os tempos mais remotos, o voo dos pássaros era considerado mensagem divina. Os gregos liam o futuro observando o voo das aves. Isso se chamava auspício. Os romanos levavam isso tão a sério que só tomavam decisões políticas importantes após a leitura dos pássaros. Para os celtas, os corvos eram guias entre mundos. Para os astecas, o quetzal era símbolo da alma. E em muitas culturas indígenas da América do Sul, o canto de certos pássaros anunciava nascimento, morte ou até mesmo cura. Hoje, você ouve um canto e pensa, passarinho feliz. Mas e se for alguém tentando te dizer algo? A mitologia hindu é uma das mais ricas do mundo, e nela os animais são literalmente deuses. Hanuman, o macaco sagrado, é símbolo de coragem, força e fé inabalável. Ele salta oceanos, levanta montanhas e mesmo assim continua brincalhão. Já Ganesha, com sua cabeça de elefante, é o deus da sabedoria e da remoção de obstáculos. Seu corpo grande representa generosidade. E veja a ironia: 2 dos animais mais inteligentes do planeta são também os mais espiritualmente reverenciados. Coincidência? Ou será que a espiritualidade antiga já sabia o que a ciência só começou a descobrir agora? Talvez, no fundo, os animais nunca deixaram de ser deuses. A gente só parou de perceber. Porque enquanto você acha que tem um pet, pode ser que é ele que tem você. Mas e se o pet for um lembrete? Um lembrete de um tempo em que o mundo era habitado por significados, e não só por coisas, onde cada olhar de um gato podia ser uma mensagem, onde um latido significava passagem, onde uma serpente era símbolo de renascimento, onde o divino estava ao alcance de quem sabia observar, porque no fundo, talvez eles não tenham deixado de ser sagrados. Somos nós que desaprendemos a enxergar. A pergunta é: você tem mesmo um pet em casa? Ou está vivendo com uma divindade esquecida? Quem realmente está domesticando quem? E se for isso mesmo, como você tem tratado os deuses? Se esse vídeo te fez olhar para o seu pet de um jeito diferente, ou desconfiar daquele latido estranho às 3 da manhã, então deixa o seu like, se inscreve aqui e comenta aqui embaixo qual deus anda te seguindo pela casa. Porque no mito vivo, a curiosidade é o nosso ritual, e você acabou de fazer parte dele.